Boa tarde, pessoal. É uma honra incrível eu acho que o Pedro, desculpa, eu já quebrei todo o protocolo, mas ele tem um feitiço sobre mim, porque é ele me convocar e eu estou aqui. E eu tenho uma alegria, uma honra muito grande de estar com vocês, a família do tribunal e os meus amados alunos, que muitos vieram aqui me apoiar. Vocês conseguem desse cantinho ver também? Ótimo. Para quem está ouvindo falar de mim hoje, eu sou uma professora. Eu fui professora a minha vida inteira, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Me formei numa área clínica, tenho um doutorado numa área de infectologia na Universidade de Berlim. E, por alguma razão, o meu destino me levou a fazer essa ponte entre a clínica e a ciência do yoga. E eu estou a serviço de todos os seres humanos, independente de onde eles estejam, quem eles são, como eles estejam. Se há um ser humano, há uma razão para nós estarmos juntos e conversarmos. Eu sei que esse tema é um tema precioso, importante, de máxima urgência. Esse tema, ele não é novo entre nós. Particularmente, ele não é novo no tribunal. Há 10 anos atrás, eu estive envolvida num projeto de pesquisa do TRT3 em Belo Horizonte, onde foi detectado em magistrados e servidores que esse era o tema mais sensível e que a saúde mental era o tema mais importante que nós deveríamos trabalhar. Muita coisa de lá para cá piorou. A pressão piorou, a quantidade de trabalho piorou, a influência, a crítica de vários setores aumentou. Nós temos hoje um país em crise, mas não é só o Brasil, é uma transição que a gente faz mundial. Existem em vários núcleos de seres humanos espalhados no mundo todo, a doença mental é o problema. Então, não é uma prioridade nossa, não é algo que nós estamos passando porque é específico do momento conjuntural nosso. O que nós podemos dizer é que o nosso momento conjuntural, ele, em toda a sua complexidade, tem uma influência e tem um peso muito grande, especialmente quando nós não sabemos o que fazer com aquilo que se manifesta dentro de nós. Eu também sei que eu não estou aqui sozinha, eu tenho daqui uma equipe de psicólogos, uma equipe de médicos do tribunal, uma equipe de terapeutas do tribunal que vem trabalhando. Eu acabei de ficar sabendo que existe um envolvimento muito grande com mindfulness para controlar doença mental, o que é maravilhoso. O que eu vim trazer para vocês é uma reflexão sobre como que nós, do Kundalini Yoga, nos dedicamos ao tema, o que nós fazemos. E, claro, como eu sempre faço, eu tento sair muito desse lugar do gueto e tentar trazer alguma coisa que vocês possam pegar e levar para aí, levar para quem vocês quiserem e compartilhar. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é o entendimento sobre o problema. Porque no momento em que a gente compreende um pouco o problema, a gente passa também a ter uma certa responsabilidade sobre ele e também um certo poder sobre ele. Quando a gente não entende, a gente costuma delegar. E o grande problema da delegação que se faz a profissionais da área da saúde mental, hoje, por exemplo, no Brasil, é o excesso de medicalização. Então, nós não resolvemos o problema, a gente atrasa um pouco e piora bastante a longo prazo o quadro. Então, eu acredito, como médica que eu sou, que a medicalização é fundamental em muitos casos. Mas ela tem que ser muito bem aplicada, mas ela não é, por si só,
o único recurso terapêutico. Eu vim falar hoje de um recurso terapêutico muito mais simples, muito mais prático e muito mais saudável. E eu espero que vocês se inspirem e a gente possa experimentá-lo aqui hoje, uma dose desse recurso terapêutico de 15 minutos. Então, eu vou começar, vou pedir para vocês passarem. O grande problema hoje se chama, no corpo médico, nós conhecemos o termo fadiga da compaixão, quando nós lidamos com cuidadores de pessoas que estão doentes cronicamente. Então, esse termo é um termo médico, não é um termo filosófico, é um termo médico que quer dizer aquilo ali, uma profunda erosão emocional e física devido à incapacidade da pessoa de se recarregar e regenerar. Isso é aplicado para cuidadores de pacientes crônicos. Quem de vocês se sente assim, por favor, levante a mão. Então, isso hoje saiu do ambiente apenas daqueles que cuidam de pacientes em processo de franca degeneração e passou para nós, trabalhadores, para nós que lidamos com os conflitos e lidamos com uma gama de problemas que muitas vezes está muito além do nosso poder de resolução. Nós lidamos com questões que muitas vezes estão muito além, inclusive, de como nós poderíamos compreendê-la mais profundamente. Nós sequer temos tempo para dedicar um olhar um pouco mais criterioso e aprofundado a um determinado problema. Então, não é de se surpreender que a fadiga da compaixão hoje é o grande número 1 mal, o adoecimento mental número 1 da população brasileira. Próximo, por favor. E aí ela tem as seguintes características, e eu vou tentar falar fora do microfone, porque eu não consigo só trabalhar atrás da mesa. Só um minutinho. Vocês me escutam? Sim. Maravilhoso. A primeira característica... tá ótimo. Obrigada. Os primeiros sintomas que a gente começa a ter no corpo são aqueles ali, no corpo e na mente. Então, na mente, esse sintoma da fadiga da compaixão, que também é bastante conhecido como burnout, só que é um pouco além do burnout, é um passo depois do que a pessoa já completamente queimou o seu sistema nervoso. Então, tem uma necessidade de isolamento, tem uma busca excessiva de culpados. Eu não estou falando de nenhuma instituição em particular. Eu estou falando em geral. Então, uma busca de culpados, uma negação da realidade que se apresenta e uma negação, inclusive, da própria dificuldade, uma apatia, uma tristeza muito grande, é muito difícil motivação, uma falta de visão de futuro, porque, muitas vezes, o máximo que a gente consegue ir é na periferia do próprio problema. A gente não consegue dar um passo além do perímetro do problema. E uma relutância muito grande para a mudança. Então, este quadro é um quadro clássico da fadiga da compaixão, quando ela se instala numa pessoa e como ele se apresenta na mente. Como ele se apresenta no corpo físico é um abuso grande de substâncias, e eu não estou falando apenas de substâncias psicoativas, não só medicamento, mas também outros tipos de alcoolismo, drogas. Então, há um abuso de substâncias, não só de medicamento. Problemas de saúde recorrente, aqui eu faço uma ressalva, problemas de saúde recorrente ligados a uma defesa imunológica, por exemplo, gripes recorrentes, sinusites recorrentes, aquilo que a pessoa tem, que é o ponto fraco no sistema imunológico dela, seja nas vias aéreas, respiratórias, ou uma tendência à infecção, pimba. Então, as pessoas passam a ter recorrentemente o adoecimento, um cansaço mental e físico muito grande, uma dificuldade de concentração. Eu vejo algumas pessoas balançando a cabeça, e aí eu também balanço a cabeça, porque eu também estou na fadiga da compaixão como vocês. Assim, nós não estamos imunes a isso. E a dificuldade de concentração é quando você pega um texto ou um documento, lê 2 parágrafos e fala assim, o que eu li? Então, você tem que ler de novo, você não guarda. Então,
E, em casos gravíssimos, a gente tem um desleixo com higiene e com aparência. Então, aí já são casos que realmente chegaram numa situação extremada da fadiga da compaixão. Próximo, fazendo favor. E eu recebi, eu faço parte, porque a minha formação é de Berlim, e a gente tinha um grupo muito ligado à Organização Mundial de Saúde, e em junho de 2017, alguns médicos, alguns setores receberam um comunicado da OMS, e esse comunicado eu recebi, e é um comunicado é um alerta e um alarme. Então, a Organização Mundial de Saúde soltou um comunicado sobre doenças não comunicáveis. Quantos de vocês já ouviram esse nome? Doenças não comunicáveis é um novo nome, é um novo título que se dá para as doenças crônico-degenerativas. São ditas não comunicáveis porque eu, com minha saliva, eu não comunico a minha doença para ninguém. Ela não é infecto-contagiosa. Ela é chamada agora de não comunicável. Não existe mais o termo doença crônico-degenerativa. Isso não existe. Então, as doenças não comunicáveis, elas são a causa líder de morte na população mundial. 70% das pessoas que morrem hoje no mundo morrem por conta de doenças não comunicáveis. Vocês querem entender o que são elas? Olha elas aqui. Elas são as doenças cardiovasculares, cânceres, as diabetes, doenças do pulmão e o sofrimento mental, e a forma mais avançada da consequência do sofrimento mental, que é o Alzheimer. Então, hoje, por exemplo, eu chamo a atenção daquelas que são mais impactantes nas estatísticas, que é o câncer, o sofrimento mental e o Alzheimer. Eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, que a gente achava que entendia que o Alzheimer era uma doença de velhos. Então, na minha época de criança, o meu vizinho, marido da dona Santa, o seu Manuel, a gente chamava o seu Manuel, ficou caduco. Mas não era caduco, já era Alzheimer, mas a gente não tinha nem sequer como diagnosticar. Mas depois veio essa história de que Alzheimer é uma doença de gente velha, dos seus 80 anos, 70 anos. Hoje, a gente já sabe que o Alzheimer ele começa a se manifestar depois dos 30 e poucos anos, e ele surge na sua manifestação clínica nos 45 para frente. Então, era uma doença que acometia velhos e hoje acomete pessoas como nós, jovens. Pessoas como vocês, jovens. Alguém já fez o alerta? Opa. Né? Nós temos 60 anos, nós éramos já para estar no grupo de risco. Mas hoje acometem os jovens de 40 anos. Então, isso é um alerta e isso precisa estar na pauta de todos os agrupamentos humanos, inclusive no tribunal. Especialmente nesse tribunal, eu conheço um pouquinho o perfil de saúde de doença, o perfil de adoecimento de vocês, e eu posso dizer com certeza, este é um grupo de risco, e a saúde mental deve ser também aqui no TRT 10 a causa número 1 de adoecimento, e nós precisamos falar disso. E aí, o que acontece, a boa notícia e a má notícia, é que essas doenças não comunicáveis são causadas pelo estilo de vida. Essa é a péssima notícia, mas, ao mesmo tempo, ela é uma boa notícia, porque se é estilo de vida, depende, em grande parte, de nós mudarmos. Então, isso é um alento importante, é um alerta importante. Passa o próximo, por favor. E eu fiz um esquema aqui, eu adoro esses esquemas, porque a gente não precisa falar tanto para compreender. O que é a fadiga da compaixão? Então, eu coloquei ali uma pessoa que está aparentemente bem, tudo azul, está todo sorridente, até que essa pessoa é confrontada com uma situação problemática. Pode ser no nível, pode ser na sua intimidade, em seus relacionamentos, pode ser no seu trabalho, não importa em que setor da vida você foi colocado diante, ou você foi colocado diante de uma situação constrangedora e aparentemente muito desconfortável. Quando nós, com toda a nossa educação, com todo o nosso treinamento,
não fomos capazes de compreender que nós não deveríamos nos limitar, a minha pessoa, às circunstâncias problemáticas, o que acontece é que as circunstâncias problemáticas, elas me tomam e há uma ruptura em mim e uma perda de poder. Todas as vezes que um ser humano rompe de si, a partir dele, a sua autonomia de poder ele determinar minimamente o curso das coisas, nós estamos diante de uma fadiga da compaixão, de um adoecimento mental muito grave. Então, quando nós estamos diante de um problema e tudo que nós vemos é o problema, nós estamos inseridos justamente nesse esquema, quando a nossa visão, o perímetro da nossa visão se circunscreve no limite do problema. E nós estamos vivendo isso coletivamente, né? Há uma incapacidade dentro de nós, em inglês o termo é helplessness, é uma falta de possibilidade de você fazer alguma coisa e você mudar aquilo. Então, nós não temos poder algum de mudar exatamente nada. Essa situação é extremamente adoecedora. Por isso que em grandes empresas, no setor público e privado, hoje em países como a Alemanha, por exemplo, se tem um ímpeto administrativo de delegar um tipo de poder, ainda que mínimo, a todos os setores daquela instituição, porque a falta que o poder traz é completamente proporcional ao adoecimento mental, quando a pessoa sente que ela exatamente não faz a menor diferença e que ela não tem como influenciar um processo. Então, existe, de um lado, por exemplo, as pessoas que vivem os processos de conflito e que gostariam de mudar e não podem mudar nada. Existem aqueles que estão no comando dos processos de conflito e que deveriam saber que grau de delegação seria dado para cortar esse ciclo da fadiga da compaixão. Então, isso é muito importante. Para altos dirigentes, inclusive, isso é uma maneira que nós temos de reverter muitos dos conflitos que existem entre a direção, a liderança e aqueles que trabalham para uma determinada liderança. Passa o próximo, fazendo favor. Tá bem, ótimo. Esse está bom? Então, eu listei aqui os 2 sintomas que vocês querem discutir, depressão e ansiedade. E eu coloquei isso é uma tradução de um documento que a Harvard, da Faculdade de Medicina de Harvard, soltou sobre o tema, que eles dizem o seguinte: a depressão 3 aspectos da depressão: ruminar o passado, pensamentos negativos e a máxima, o que deu errado na depressão. Olha o caso curioso da ansiedade. Preocupar-se com o futuro. A pergunta poderia ser melhor? E a questão que se preocupa o tempo todo é o que pode dar errado. Então, na depressão, você está presa no passado com aquilo que deu errado. E na ansiedade, você está preso no futuro, preocupado com aquilo que vai dar errado. Vocês entendem isso? Isso define a alma da depressão e da ansiedade. Em ambos os casos, o que nós temos, pode passar fazendo favor, é que a pessoa não vive o momento presente. E o fato dela não viver o momento presente, embora seja ruim o suficiente, não é o pior. O pior é que ela, além de não viver o momento presente, ela está sempre julgando. Você se lembra, uma das características da fadiga da compaixão na mente era a pessoa que estava sempre o quê? Vocês vão se lembrar disso? Ela estava sempre... Volta fazendo um favor rapidinho, vamos lá. É muito importante, quer ver? Olha lá. Busca excessiva de culpados. E uma incapacidade dela se colocar na questão como parte também da solução. Então, as pessoas que estão absolutamente em fadiga, em depressão ou ansiedade, elas não conseguem sair
da situação problemática. E elas não conseguem ter um olhar e um momento no presente. Não, vocês vão ver que não é que o que traz o presente que seria o diferenciador. O que vem nesse olhar e nesse estar presente, né? No mindfulness, de contemplar o presente em atenção plena. Ele traz alguma solução? O que vocês acham? Hein? Eu acho que ele não traz solução, inclusive o presente, se a gente estiver lidando com uma situação muito problemática, o presente é o problema, mas aquilo que o presente nos dá, aquilo que o foco no momento presente nos dá, é um corte com a nossa preocupação e negatividade. E quando a gente faz um corte com a nossa preocupação e negatividade, e você flui no momento presente, uma coisa absolutamente mágica acontece, é que você vai para além do perímetro do problema. Só existe uma maneira de você ir além do problema, é quando você está no problema. Acho que em abril eu fiz um comentário desse, que todo problema, isso é um jargão, todo problema traz no seu âmago uma solução, mas uma coisa que a gente nunca quer considerar é que toda solução traz no seu âmago o problema. Então, quando você se acostuma em visitar tanto o problema quanto a solução, sabendo que uma solução não é nada mais um problema que te aguarda, e você corta essa rede neural de ficar ou no passado ou no futuro, você está justamente fluindo junto com a solução do problema. Parece mágico? É mágico. É muito mais simples do que nós podemos, inclusive, imaginar. Mas é quase impossível de nós vivermos o momento presente. Muito difícil. Por que será? Então, eu vou levar vocês nesse lugar. Vamos lá. Próximo. Acho que... claro, eu nem precisava desse desenho aí, mas já que eu mostrei a fadiga da compaixão, aqui é quando você se recarrega e regenera. Gente, recarrega, lembra vocês o quê? Lembra vocês o quê? Energia. É claro, energia. Energia. A Brasília é 110 ou 220? 220. Se nós colocássemos aqui uma fonte energética de 480, nós torraríamos todo o circuito elétrico desse tribunal, não é verdade? Então, para a gente poder ter 480 circulando pelo sistema elétrico do tribunal, o que era imperativo fazer? A troca da fiação. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. A nossa fiação, ela, com uso em fadiga, ela vai ficando incapacitada de receber um aporte maior de energia para a gente poder estar mais no presente, muito menos no passado e muito menos no futuro. Para isso, nós precisamos de recarregar e regenerar. O problema é que, na nossa cultura, a gente entende os nossos momentos de recarregar e regenerar, eles são idênticos, desculpe se vocês não vão gostar de ouvir isso, mas muitos de vocês devem fazer isso, eles são idênticos à narcotização. Idênticos. As pessoas não passam um final de semana, um momento sequer sem alcoolizar. Então, por que a gente vai atrás do álcool? Por que a gente vai atrás da experiência da narcotização? Porque nós estamos gritando. É um apelo nosso, porque nós queremos ir além das circunstâncias. É óbvio. Nós queremos ter uma experiência de transcender o problema. E aí a gente faz uso de um recurso que nos recarrega, mas não nos regenera. E recarrega também temporariamente. Então, é muito importante que vocês descubram para vocês um lazer que não seja necessariamente narcotizante. Isso é muito importante se vocês quiserem ter saúde mental, se vocês quiserem ter cérebro. Então, quando a gente vai além das circunstâncias, o centro de poder é restaurado e nós melhoramos a nossa adaptação genética e nós melhoramos a nossa resiliência. Então, o que faz que uma pessoa, em uma situação muito confrontadora, muito difícil, não se sinta sem poder de resolvê-la? O que faz? São dois elementos. Primeiro,
ela ter alguém para ela compartilhar, e o segundo, ela poder estar no momento presente. E agora vocês vão entender por quê. Próximo. Isso aqui eu quis colocar para vocês como que eu me recarrego. Porque a medicina funcional, um novo velho ramo da medicina, ela se assenta em 4 pilares. Eles dizem que a saúde mental, que é a base de tudo. E vocês não estão gostando de ver, não, né? Vocês não conseguem ver nada, é uma pena. Eu também sou uma professora que provoco, né? Então, a medicina ela tem 4 pilares para a saúde mental e, como consequência, para a saúde em geral. O primeiro deles é a alimentação. E é claro que nós não queremos só nutrir, nós queremos desintoxicar e melhorar o metabolismo, porque nós não podemos envelhecer com o metabolismo lento, porque, na medida em que a gente envelhece com o metabolismo lento, além da gente ficar obeso, a gente ainda intoxica ainda mais. Então, nós temos que ter movimento para aumentar a nossa serotonina, melhorar a nossa defesa imunológica e aumentar o vigor interno. Então, gente, é impossível que uma pessoa que não se movimenta tenha vigor interno. Isso não existe. Então, isso é a medicina dizendo. Nós temos, então, ali somos nós, um grupo de amigas viajando pelos fiordes. Aí, quando eu falei, mas também nos fiordes, quem que não vai caminhar lá nos fiordes da Noruega? Eu falei, mas você pode viajar também assim, aqui pertinho, como é que chama? Entendeu? É caminhar, é ir para um lugar que você não conhece e desbravar um lugar que você não conhece. Relaxamento é importantíssimo também pela serotonina e para lembrar a mente de relaxar e para reduzir o estresse. Então, ali sou eu, minha irmã e minha sobrinha num casamento, e eu estou dando uma super risada. Não tenho a menor ideia do que era, mas assim, eu tento realmente relaxar rindo. Isso é muito importante. Vocês que lidam com problemas, com uma carga de problema muito grande, precisam sorrir. E vocês precisam sorrir sem álcool. Assim dá bom. E uma vida em comunidade. Eu não vou passar esse vídeo, o pessoal todo técnico que me perguntou, vai ter vídeo? Eu já tirei o vídeo, mas eu vou contar o que é o vídeo para vocês. A Faculdade de Medicina de Harvard tem um projeto de pesquisa onde, em 1912, eles pegaram meninos de um setor muito pobre de Boston e garotos ricos de Boston, e acompanharam esses garotos, e hoje eles estão com 90 anos. Todos os 2 grupos, e foram acompanhando, e a pergunta é, o que faz uma pessoa envelhecer com saúde? E a conclusão, assim, chapante, vocês podem pôr no TED Talk e olhar isso, o estudo de Harvard sobre envelhecimento. A coisa que mais importou não é o nível de colesterol no sangue, não é nada disso, é o grau de relacionamento em comunidade que essas pessoas têm. Nós não podemos nos isolar. De forma nenhuma. Ali, por exemplo, ela em casa e a gente fazendo, com meu cunhado, um grupo de horta caseira. Agora, pergunta se eu preciso de horta caseira. Eu tenho uma horta gigante, mas assim, eu facilitei para a gente poder estar em grupo, estar em comunidade, estar em amigos, ouvindo uma pessoa, um agrônomo, sobre horta caseira e como é que a gente vai levar horta caseira para hospitais de periferia, comunidade de periferia. Um projeto para você ser útil. Aumenta a esperança, aumenta a visão de futuro e aumenta a confiança. Me dá uma sensação de que tem alguma coisa no mundo que eu possa fazer e que eu farei a diferença. Entende isso? Que não é apenas aquele estado uma morte precoce quando eu me enclausuro no problema e eu repito apenas a minha reclamação sobre o problema. Então, esses 4 pilares são fundamentais hoje para a saúde mental. O Kundalini Yoga, que é o que eu vim mostrar na perspectiva do Kundalini Yoga, nós trabalhamos com os 3 de cá, movimento, relaxamento e comunidade. Nós não trabalhamos com alimentação. Então, alimentação, eu sugiro vocês terem uma excelente nutricionista funcional. Excelente para poder orientá-los sobre alimentação. O próximo, fazendo favor.
E vocês já ouviram falar desse estudo das 5 Blue Zones, o projeto Blue Zones? Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? Está quase ficando velho. Mas foram nessas 5 cidades do mundo. Então, uma é lá na Califórnia, chama Loma Linda, Nicova, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, e uma cidade no Japão, investigar por que as pessoas envelheciam tão bem, especialmente com saúde mental. E aí, quando fizeram esse projeto e descobriram essas 5 zonas, olha como que eles traduziram a saúde dessas pessoas. O próximo, fazendo um favor. Olha a pirâmide da saúde deles. Há inclusive, esperança para vocês que não gostam de fazer exercício. Há esperança, que o exercício é a coisa que eles menos fazem. Mas o que mais eles fazem é uma vida em comunidade, que faça sentido. Eles têm uma profunda relação espiritual com a vida, não necessariamente religiosa. A religião também parte disso, mas nem todos. E uma vida inserida, uma vida familiar riquíssima. Então, essa é a base da pirâmide. Não é uma família disfuncional, é uma vida do espírito. Então, eu gosto de falar isso que no Kundalini Yoga a gente fala demais disso, que um homem ou uma mulher não deveriam ser seres humanos que vivam apenas nos seus corpos de mulher ou de homem. Deveriam ser seres humanos que vivem no seu corpo espiritual de uma mulher e no seu corpo espiritual de um homem. O que isso vem a ser? São pessoas que são capazes de relacionar conosco através... Quando nós nos relacionamos com essas pessoas, o que nós sentimos é esperança. São pessoas que, de alguma maneira, nos ajudam a resgatar a esperança e a visão de futuro. Então, é a base. Eles são, na maioria, vegetarianos, mas nem de longe eu estou querendo sugerir isso para vocês. Mas tirar a carne não dá, né? Tá ótimo, continua com a sua carne e tal. Se você conseguir diminuir o álcool, já está bom demais. Está parecendo um colega meu de clínica, ele se chama João. E um dia eu falei, João, o que você tem mais medo na vida em relação à sua morte? Porque o meu pai morreu com Alzheimer, eu estava vivendo essa fase do meu pai. Ele falava assim, eu prefiro morrer de Alzheimer. Eu falei, que isso? Você sabe o quanto que é triste uma morte de Alzheimer? Ele falava, eu prefiro ter Alzheimer do que ficar broxa. Aí eu falei, você pode me explicar por quê? Ele falou, porque se eu tiver Alzheimer, eu não vou me lembrar que eu fiquei broxa. Então, está mais ou menos como a sua negociação da carne e do álcool. Aí. Então, a impotência é um problema para o João e o álcool deveria ser um problema para todo mundo. E depois, essas comunidades, eles têm propósito e férias. Vocês têm férias também. Férias, mas as férias não deveriam ser para a gente só biritar. As férias deveriam ser para você realmente desbravar o desconhecido. Mineiro só sai de férias para ficar em casa de família. Mineiro nunca vai para um hotel. Assim, sempre na o Guarapari, que já virou família. Então, vocês não deveriam fazer como os mineiros, sair da casa de vocês e ir para a casa de um parente. Tem que ir para o desconhecido. Além, tem que ir além. Então, ter propósito na vida e ter férias e o exercício lá em cima. Nessas comunidades, eles não faziam do exercício a coisa mais fundamental. Eles se exercitavam regularmente, mas não diariamente. Mas o que eles faziam diariamente era essa vida comunal e a vida do espírito. Próximo, fazendo... Eu não conheço essa estatística que mineiro vive tanto, mas... Bom, então, gente, o que nós temos que fazer em termos da saúde mental? Nós precisamos mudar de hábito e rever valores. São 3 elementos. É a história dos valores e hábitos. Eu tenho certeza que, se vocês têm filhos adolescentes, vocês não vão querer que seus filhos adolescentes fiquem em rodas de alcoolização e de noitadas. É impossível a gente querer isso para os nossos filhos. É impossível. Então, tem um lugar em nós que nós sabemos qual que é o valor
guia, o valor mestre. Então, nós precisamos mudar de hábitos e valores, nós precisamos aprender a controlar impulsos. Um problema, já vou mostrar para vocês agora mesmo, e aí tem a ver com o fato de não conseguir estar no momento presente, e ter mais consciência de si. Gente, mais consciência de si não significa vocês porem um turbante na cabeça. Dizer, eu estou consciente de mim. Mais consciente de si significa, este é o meu limite, eu compreendo ele. Eu compreendo que eu coloquei um limite, mas esse limite é autoimposto. Ou, esse limite não é autoimposto. Eu não tenho muito o que fazer com esse limite, mas esse que é autoimposto, eu posso romper. Entende? Isso aqui é ter consciência de si. Isso é uma tarefa imensa, sem apoio. Então, a gente tem que começar pequeno, de algum lugar. E aí, decidiu-se que nós começaríamos pelos cursos de medicina. O próximo, fazendo um favor. Eu não quero que vocês leiam, porque nem está tão bom, mas esse é um currículo da Faculdade de Medicina de Harvard, agora, de outubro. O que eles estão oferecendo para os alunos em medicina? Olha só, eles estão oferecendo medicina, corpo e mente, como lidar com pacientes e a saúde mental. Medicina para todo dia, medicina de performance de pico, para quem é atleta como vocês dois, e o que nós precisamos fazer para cuidar dos médicos que são cirurgiões e que não têm como relaxar. Olha só que coisa mais impressionante, pensando no médico cirurgião. Médico cirurgião passa, às vezes, 9 horas operando. 9 horas operando. Eles têm uma escola de saúde mental para tratar alunos do kindergarten, do jardim da infância, ao ensino médio, preparando médicos para lidar com crianças. Saúde mental em que ano? Jardim da infância. Se vocês estão achando que vocês estão com ansiedade e depressão, vocês precisam ver as crianças. Aqui nós temos um tratamento para compulsão, medicina do estilo de vida, nutrição e as síndromes metabólicas. Nós temos medicina do estilo de vida, manejo do estresse, e o que eu acho mais delicioso, que é isso aqui. Compaixão na prática. Médicos tendo esse currículo. Alcançando melhores resultados através de uma comunicação melhor e de relacionamentos melhores e resiliência. Compaixão na prática, aplicado onde? Nos ambientes de trabalho. Esse é currículo de faculdade de medicina. Olha aqui, medicina para as escolas médias e até as faculdades, saúde mental. A saúde mental, tratamento da ansiedade, crianças, adolescentes e adultos. Então, já bateu nas faculdades de medicina. A situação é grave. E ela tem uma solução fácil, se nós pudermos nos movimentar e mobilizar para isso. Então, se você não é de Harvard, o que você vai fazer? Eu sugiro vocês irem atrás de qualquer técnico, professor de Kundalini Yoga, que vocês vão ter uma boa abordagem. Desculpa, eu estou falando daquilo que eu conheço, né? Às vezes eu costumo falar daquilo que eu não conheço, mas não pega bem, não quis fazer isso aqui no tribunal, para não... Afinal de contas, eu tenho uma reputação a zelar aqui com vocês. Então, por que o Kundalini Yoga? Então, vamos lá, aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Isso aqui é um resultado de pesquisa que mostram todas as práticas chamadas de mente e corpo que nós buscamos. Então, está aqui acupuntura, meditação guiada, que é um pouco a mindfulness, relaxamento, massagem e yoga. Olha o que acontece de 2002 para frente. Vocês veem? Olha a curva do yoga. É um crescimento exponencial. Quando os médicos viram isso, eles falaram, espera lá, vamos entender por quê. E aí, esse é um estudo recente, de 2016, da Faculdade de Freiburg, da Faculdade de Medicina de Freiburg. Eu conheço esse estudo pessoalmente. Eles criaram um repertório. Vocês vão tolerar comigo alguns dados científicos, gente? Ok. Eles criaram um inventário sobre mindfulness. E o que é esse inventário? Era a prática do Kundalini Yoga
levando a atenção plena, que a gente chama de mindfulness, e o bem-estar psicológico. Então, esse era o estudo. Esse estudo aconteceu por 18 anos. É um estudo muito importante, porque ele é muito longo. Aqui é o grupo controle. O que é um grupo controle? Não fazem nada. Né, do jeito que muitas vezes nós queremos ficar. Nada. Não me peça para fazer nada. Esse é o grupo marginal, que muitos de nós também gostamos de fazer. É aqueles que iam fazer Kundalini Yoga uma vez na vida ou outra na morte. Olha o resultado dos marginais. É pior que o controle. Então, entre fazer Kundalini Yoga uma vez na vida ou outra na morte, é melhor não fazer nada, porque ficou pior que o controle. E tem uma resposta, tem uma explicação. Tem uma explicação para isso, porque quando você vai para uma prática de Kundalini Yoga, você aciona o seu eixo neuroendócrino, você começa a ter uma experiência, por exemplo, de muita serotonina, de muita inspiração, de muita esperança, e, de repente, você volta para o problema, se insere dentro dele, e você tem uma fuga desses hormônios. E a fuga, você não foi lá e repetiu a prática para poder fazer uma manutenção. E na fuga hormonal, é igual a mulher que dá à luz e tem uma fuga hormonal. Ela entra em depressão. Então, essas pessoas deprimem. Quando vão uma vez na vida, outra na morte, tem uma fuga hormonal e elas deprimem. Então, Kundalini Yoga, marginal, não é bom. Você tinha aqueles que praticavam moderadamente. O que é moderadamente? Uma vez por mês. Olha ali, está valendo a pena, não está? Sinceramente, uma vez por mês está valendo a pena. O resultado quase que dobrou do controle. Isso quer dizer que as pessoas tinham muito mais atenção plena e muito mais bem-estar psicológico. Mas aqueles que faziam como a gente pratica, uma vez por semana, e a gente recomenda, olha lá o resultado deles. Então, concluiu-se que a prática de yoga se mostrou com grande impacto na saúde mental quando parte do estilo de vida. Yoga não é, como muitos pensam, aquelas poses, perna para cima, cabeça para baixo. Não é malabarismo, isso já caiu de moda. Yoga é um negócio muito simples, nós vamos fazer daqui a pouco. Então, entendem isso. Esse estudo, eu acho que ele é uma referência importante, porque mostra que, quando, ainda que moderadamente, eu pratico, eu tenho um grande benefício na minha saúde mental. O próximo, fazendo um favor. Esse é curioso. Esse estudo saiu agora, ele é de 2013. Não, esse saiu em 2013. Vocês estão olhando esse gráfico? Vocês não precisam entender gráfico. A única coisa que eu peço que vocês olhem é como esse gráfico começa a subir. Então, essas são as pesquisas feitas no mundo como yoga, como terapia. Elas começaram a ser levadas a cabo em 1967. Estão vendo lá? E, de repente, em 2003, elas começam a subir. E não só pesquisas de fundo de quintal, como essas aqui, mas pesquisas com grupo controles. Isso é muito importante. Então, pesquisas que têm uma resposta importante a dar. E o que esse povo estava pesquisando? Yoga como terapia. O próximo, fazendo um favor. E olha o que eles descobriram. A primeira doença, a número 1, que a yoga serve para tratar como terapia é a... Aperta mais uma vez. Saúde mental. Então, não é à toa que as pessoas começaram a buscar o yoga estando mais estressadas e mais adoecidas. Não, aí os médicos resolveram saber por quê, vamos entender o que está acontecendo, foram buscar entender, viram que realmente tem um efeito importante e começaram, então, a se dedicar a introduzir estudos na área da saúde mental. Então, saúde mental hoje é uma área que nós conhecemos profundamente. Próximo, fazendo favor. E aqui eu tenho um resultado que é sobre uma prática de Kirtan Kriya, que não foi que a gente fez em abril. A gente fez o Satanamá? Não. Essa é uma prática de Kirtan Kriya que não tem nada mais do que a gente ficar com os dedinhos assim, pronunciando essa sílaba. Satanama. Esse negócio é uma revolução no cérebro, não é Satanás. Satanama, Satanama. E aí, então, essa Kirtan Kriya já está sendo pesquisada há 19 anos. É muito tempo. E aqui é um estudo que compara ela com ouvir música.
Claro que vocês não vão escolher Mahler. Ninguém quer ouvir Mahler e achar que vai sair com uma saúde mental boa. Que é um bom, não. Mas, assim, ainda Chopin é uma coisa comparada com o Kirtan Kriya. Se descobriu que o Kirtan Kriya regenerava o cérebro em 12 minutos. É muita coisa. Então, olha aqui, esse aqui é um cérebro. Então, digamos que seja você que assentou aqui e nós mapeamos você antes de fazer a prática de 12 minutos do Kirtan Kriya. Então, esse é o cérebro antes e esse é o cérebro depois. Vocês veem uma diferença? Dá para ver uma diferença? Vocês veem que esse cérebro está muito mais bem definido? E esse cérebro é o seu, digamos assim, peguei o seu cérebro aqui emprestado para eu dar de exemplo, depois de 12 minutos. Olha agora o sangue no cérebro. Eu acho isso aqui fala por si só. Então, isso aqui era o cérebro dessa pessoa. Antes, vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos? Isso é onde tinha atividade cerebral naquela pessoa. E aquela atividade cerebral, marcada com aqueles pontinhos vermelhos, estão aonde, todas as vezes, aquela pessoa, diante de um problema, como ela reage. É um padrão. É o que a gente chama de padrão de comportamento. Vocês estão vendo lá? Sempre o mesmo lugar. O sangue vai sempre para o mesmo lugar. E o de cá, 12 minutos depois do Kirtan Kriya, olha a revolução que aconteceu naquele cérebro. Ele tem circulação nele inteiro. Essa pessoa tem uma chance enorme de mudar de padrão. Pelo menos sangue disponível, informação disponível, ela tem. Vocês compreendem do que eu estou falando? Isso é yoga. A Kirtan Kriya, a gente sentar e fazer Satanama, Satanama. Depois vocês fazem só 1 minuto, digamos assim. Depois Satanama, Satanama. Mais 1 minuto. Depois, 2 minutos no total. Depois vocês ficam em silêncio, refazendo só mentalmente. Depois você sussurra e depois você entoa alto. É claro que aqui é sempre assim, o tempo. Vocês estão interessados em Kirtan Kriya? Pessoal, quem de vocês aqui pode deixar no tribunal? Eu mando. Eu mando. Eu olhei para os meus alunos assim, como é que é? Eu mesmo? Eu mando. Eu mando para vocês. E aí vocês fazem 12 minutos. Então, é o mesmo tempo entoando, o mesmo tempo sussurrando, o dobro desse tempo só mentalmente, voltamos para o mesmo tempo entoando, o mesmo tempo sussurrando e entoando. Entenderam? 2, 2, 4, 2, 2. Eu mando, não precisa ficar com essa matemática confusa, não. Kirtan Kriya hoje faz parte do protocolo da Sociedade Americana de Alzheimer, no tratamento de Alzheimer e de degeneração cerebral. É um sucesso, mas é velha, é uma senhora. Não é essa aqui, não é outra, não. Essa aí tem uma razão para ser essas. Pessoas com Alzheimer fazer, pessoas que estão com diagnóstico precoce de Alzheimer fazer, e nós para não termos Alzheimer. Não, é claro que depende da fase, né? Não depende da fase. A pessoa ainda tem que estar em cognição, em relacionamento, né? O próximo, fazendo favor, olhem isso aqui. Esse aqui já é um estudo que mostra... vocês estão vendo uma palavra aqui, hipocampo, está vendo? Então, é a prática do Kirtan Kriya para ativar o hipocampo comparado ao relaxamento progressivo. Relaxa seus pés, relaxa suas pernas, relaxa os joelhos, relaxa suas partes, enfim, vai subindo, vai relaxando, comparado com o Kirtan Kriya, para a ativação do hipocampo. O que tem a ver, pelo amor de Deus, o hipocampo? É onde a gente pega memória recente e transforma em memória perene. Então, para a saúde mental, é fundamental. Então, de novo, a nossa rainha Kirtan Kriya fazendo sucesso. Esse é um estudo recente. O próximo que eu mais amo. Esse aqui é um estudo randomizado que foi feito com Kundalini Yoga para cuidar de... como é que eu vou traduzir isso? Problemas cognitivos mild. Alguém me ajuda? Moderados. Então, se comparou
por exemplo, a mindfulness com Kundalini Yoga, e a prática, neste caso aqui, é que nós vamos fazer. É uma outra prática, chama Shabad Kriya. Então, mostrou-se que os dois, tanto a mindfulness como a prática do Kundalini Yoga, são excelentes para reverter perda cognitiva. Mas, porém, apenas o Kundalini Yoga mostrou uma melhora no cérebro executivo, ou seja, lobo frontal. Vocês daqui a pouco vão ver isso. E apenas o grupo do Kundalini Yoga mostrou que uma melhora rápida nos sintomas depressivos e de resiliência com 12 semanas. Quando a gente continuou o estudo mais tempo, com 6 meses, tanto o Mindfulness como o Kundalini Yoga chegaram no mesmo lugar, mas em 12 semanas foi mais rápido. Pois não. Uma vez por semana. Essa aqui vocês podem fazer todos os dias, mas a aula de Kundalini Yoga uma vez por semana. Entenderam, gente? Eu acho isso importante vocês saberem. O próximo, fazendo favor, eu já estou quase acabando. Isso aqui foi aqui em Brasília, inclusive. Nós tivemos aqui esse ano um festival de Kundalini Yoga, e o Satbir, esse médico amigo demais de Harvard, da Faculdade de Medicina, ele deu uma palestra e eu fiz a tradução. Então, ele estava falando aqui, nesse momento, sobre estresse em ambientes de trabalho. Soa familiar? E aqui eles começaram um estudo com Kundalini Yoga e simplesmente relaxamento funcional. E o grupo controle fez esse relaxamento progressivo. Esse é o grupo da yoga, esse aqui é o grupo controle. Então, olha, a saúde mental, do jeito que eles estavam, fritos. No começo, eles terminaram o programa, fritos. E olha aqui, o estresse do grupo do yoga. Então, assim, esse estudo é um estudo que hoje norteia, por exemplo, a corte, o tribunal de Oregon, eles introduziram para os juízes, lá não tem primeira e segunda instância, nem sei como é que eles dividem, mas o tribunal de Oregon colocou no seu protocolo de trabalho 15 minutos dessa prática que nós vamos fazer daqui a pouco. Chama Shabad Kriya, que cada um faz na sua própria mesa, ninguém nem tem que ir a algum lugar para fazer. E aí, então, eu pergunto, vocês podem me perguntar, mas como é que o Kundalini Yoga faz isso? Qual é a diferença, por exemplo, da mindfulness ou do relaxamento progressivo e o Kundalini Yoga? E a gente faz isso assim. Quero apresentar para vocês essa figura. E essa figura é uma figura muito importante. Ele é um homúnculo corticoide, do córtex cerebral. Ele é um homúnculo, a gente aprende em livros de medicina na fisiologia, é um cérebro e esse homúnculo deitado sobre o cérebro. E ele representa quais partes do nosso corpo têm alta representatividade no nosso cérebro, no nosso córtex cerebral. E o que vocês acham que está representado bem no cérebro? Sem dúvida alguma, mão. Sem dúvida alguma, a língua e a boca, os lábios. Então, no Kundalini Yoga, nós fazemos maior uso dessa combinação. Satanama. E, assim, outras práticas. A gente usa demais a mão e a boca. Mas não é para falar qualquer coisa. Então, a gente usa um tipo de estrutura melódica. Não, desculpa, sem querer ser rude, mas assim, quem foi que me perguntou? Foi você, né? Não é qualquer som. Tem que ser. Não é a palestra de hoje, mas a gente poderia vir falar sobre sons primais, mas é um tipo especial de som que é o constitutivo da matéria. Então, é o tijolo básico da nossa construção física. Então, a gente usa isso, só um minutinho, volta lá. Vocês compreendem isso, então? Muito pouco. Se vocês olharem as pernas, elas têm uma representação muito pequena no córtex cerebral em relação às mãos. Então, a gente sabe disso, e é por isso que muitos dos nossos trabalhos são assentados, mas com movimento de mão e de braço. Olha o braço. É muito impressionante. Então, a gente sabe fazer um uso desse negócio, o próximo, fazendo favor. E aqui está, por exemplo, eu vou ler para vocês, porque eu não espero que vocês entendam isso. Mas um cérebro nosso, vocês estão vendo essa parte azul aqui? Essa aqui é o córtex frontal, é isso aqui, ó. Essa parte do nosso cérebro. Quando nós não estamos em estresse, nós temos uma grande capacidade de regular a emoção,
Nós temos uma grande capacidade de inibir ações impróprias, impulso. Nós temos uma enorme capacidade de construir uma mente focada na atenção e dizendo, eu vou fazer isso primeiro, depois aquilo. Isso para a gente poder desconstruir problema e sair do perímetro do problema. Isso a gente faz com o córtex frontal. E, finalmente, nós temos uma capacidade de fazer uma checagem da realidade, para a gente monitorar erros. Isso tudo com base no córtex frontal. Então, quando a gente não tem estresse, o nosso córtex frontal está totalmente no controle de hábitos, medos e agressividade. O que acontece no estresse? O negócio some, ele apaga. O lobo frontal apaga. Nós temos uma ativação dessa parte aqui de trás, que são os nossos comportamentos compulsivos e as nossas respostas emocionais a todo tipo de problema. Então, em estresse, tem uma tal da amígdala, mas isso não importa, nem se preocupe com isso. Não é essa amígdala aqui, tá, gente? É a amígdala do cérebro. Ela comanda o show, o córtex frontal se desliga. Então, quando o sangue, quando eu mostrei com a Kirtan Kriya que aqueles cérebros vai sangue para determinadas regiões, vocês se lembram, né? Essas determinadas regiões são todas aquelas fora do lobo frontal, do córtex frontal. São aquelas regiões em que nós utilizamos para fazer a nossa defesa. E a defesa da nossa zona de segurança e conforto. Então, em estresse, é impossível você estar no momento presente. Impossível. Você está na defesa. Você aciona o mecanismo de defesa. E quando você aciona o mecanismo de defesa, você perde completamente a habilidade de fazer um teste e uma checagem de realidade. Entende por que a ansiedade e a depressão a gente está aqui? Todas as vezes que a gente não estiver no momento presente, nós não estamos ativando o nosso lobo frontal. Simples assim. E quando nós estamos funcionando com base nesse cérebro, a única coisa que eu quero é achar quem? Culpados. Posso. A primeira lá de cima é teste de realidade e monitoramento de erros. Aqui é você se guia a sua atenção e seu pensamento de acordo com esse teste de realidade. Terceira aqui é uma inibição de ações inapropriadas e regulação das suas emoções. E aqui, claro, ele mostra o que tem o hipotálamo, a amígdala, o striatum, essas coisas do cérebro, mas a gente não vai chegar aí. Essas são as três coisas. Então, no Kundalini Yoga, todo o nosso trabalho ele é dirigido para essa parte, córtex frontal, e esse azulzinho aqui, que é o hipotálamo, onde a gente faz habitua e deshabitua, habitua e deshabitua. Vocês estão me olhando com umas caras, uns olhos triangulares, vocês estão bem? Estão bem? É muita coisa, né? Acho que acabou. Passa mais. Como é? Ah, tá. Então, isso eu queria apresentar. Eu peço licença para apresentar isso para vocês, porque talvez vocês vão querer conhecer, pode passar. Então, o que é os 4 pilares do Kundalini Yoga? Então, dá preparo físico, isso é o de menos, mas dá preparo físico, porque aumenta demais flexibilidade e força, aumenta a autorregulação. O que quer dizer a autorregulação? Eu passo a ter um controle emocional maior, e a minha capacidade genética de adaptação é maior, e a minha resiliência é maior. Então, isso se chama autorregulação. No mundo caótico, provavelmente, a pessoa que tem uma boa autorregulação sobrevive. E deixa uma herança, deixa um legado de como sobreviver. Entenderam? É nesse sentido que eu estou dizendo. Aumenta a consciência. De novo, consciência não é aquela coisa. A consciência é melhorar a memória. Então, consciência tem a ver com memória. Consciência tem a ver com atenção plena, mindfulness. Consciência tem a ver com a capacidade de concentração e de inteligência. Então, você tem uma inteligência que é emocional e uma inteligência que é da consciência. Vocês entendem a diferença? A inteligência emocional é aquela assim, eu sei o que eu estou sentindo. Então, se eu faço para vocês, vamos para esse exercício aqui, vocês estão
em oposição comigo, tá certo? Eu escrevo no chão um 6 e eu digo, eu sinto que isso é um 6, eu sei que isso é um 6, eu quero que isso seja um 6. E vocês vão dizer o que para mim? Vocês vão dizer, eu sinto que isso é um 9, eu sei que isso é um 9, eu quero que isso seja um 9. E aí acabou. Nós estamos em total dessintonia. Essa não é a inteligência da consciência, essa é a inteligência emocional. Quando você olha para uma realidade e fala, eu sei, eu sinto e eu quero que seja como eu estou vendo. Porque é muito real. Eu estou vendo um 6, mas vocês estão vendo um 9. Então, a consciência e a autorregulação e o preparo físico é que vai me dar, as três me dão uma chance de fazer o seguinte, que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque se vocês aprenderem isso, eu me dou por satisfeita. Quando eu estou com você e você vê um 9 e eu vejo um 6, se eu tenho preparo físico, autorregulação e consciência, o que eu faço é, eu caminho no meu desconhecido. Vou até ela e falo, deixa eu olhar. Mas dar esse passo no desconhecido é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Quase impossível. Porque você teria que admitir o quê? Que você não necessariamente tem a verdade. E, finalmente, a espiritualidade, que não é apenas a religião, mas também é a religião, que é estar em si e livre. Livre de quê? Dos condicionamentos emocionais. Ter uma capacidade de transcendência, e não só usar birita para transcender, porque a droga é uma forma de transcendência temporária. O problema é que, quando você volta dessa transcendência, você encolheu. Você está ainda mais encolhido do que você estava antes. Então, essa capacidade de transcendência tem que ser química. Eu concordo com vocês. Ela tem que ser química, mas ela pode ser a química que você mesma produz. Vocês querem produzir uma química da transcendência em 2 minutos? Vale a pena, não vale? Vamos produzir uma coisa chamada encefalina, que é um super opioide. Vou marcar aqui. Sentem na cadeira de forma tranquila, pode até ser assim como vocês estão, não importa. Pode ser como vocês quiserem. E vocês vão só fazer 1 minuto assim, ó. A cabeça tem que girar lentamente, só não comecem não. Vocês vão girar para um lado só, até que eu peça que vocês girem para o outro lado. Nessa articulação não tem líquido sinovial, então não faz um negócio assim, não. Lentamente. Então, vou pôr meu cronômetro, por favor. Vamos começar. Escolha um lado e comece a girar. Dá uma chance para a sua cabeça, igual a gente faz com criança para comer. Dá uma chance, meu amor, para comida. Se você puder descruzar as pernas, vai delicado, não precisa correr. Também não vai tão devagar assim. Nós estamos produzindo encefalina, um negócio fabuloso, vocês vão ver daqui a pouco. Mude a direção. E, naturalmente, os olhos se fecham, isso é maravilhoso. Porque o hipocampo adora o olho fechado. E vai lá no seu centro, para o movimento, alinha o seu pescoço com a coluna, fica tranquilo, fecha os olhos e sente você.
Simplesmente observe, pode parar o movimento e observa. Continue de olhos fechados. Bonito demais. Pode abrir os olhos. Se eu deixar vocês vão dormir. É encefalina. Vocês estavam meditando. Vocês estavam no fluxo. 1 minuto para um lado, 1 minuto para o outro. Então, a gente precisa produzir essa química da transcendência. Essa química da esperança. Tem a ver com intuição, que não é um tipo de adivinhação. Intuição é inteligência. Nós só usamos a inteligência até agora, a inteligência animal, que é a inteligência emocional. Mas a gente pode dar um passo na inteligência humana, que é a inteligência cortical, essa inteligência intuitiva. E uma capacidade da gente transformar, sair de uma zona de conforto e entrar numa zona do desconhecido e aumentar a propósito de vida. Esse é um objetivo nada simples do Kundalini Yoga. Então, passa fazendo favor, eu acho que é o meu último slide, é o Shabad Kriya. Esse é o que eu quero fazer com vocês. Nós temos tempo. Eu sei que eu vou deixar vocês têm outro compromisso, agora não são ainda 4, eu queria propor de nós fazermos o Shabad Kriya. Mas, antes da gente entrar nisso, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Pois não. Depois você, depois. A questão do Alzheimer, que você falou, que tem a ver com hábito de vida, ela cai mais ou menos no sofrimento também mental? Ou é uma coisa mais física? Essa é uma pergunta muito importante. Se eu entendi bem, você quer saber se a pessoa que tem Alzheimer, se ela sofre. Se ela sofre. Ou se sofre. Nós não mais, quando a gente fala que as doenças não comunicáveis, elas têm como causa o estilo de vida, não mais se desassocia a emoção, o mundo emocional do mundo físico. Essa dissociação não existe mais na medicina. É uma coisa só, nós somos um corpo só. Aquilo que passa pelas suas emoções, passa pelo seu corpo, reflete no seu corpo. E aquilo que passa pelo seu corpo, reflete nas suas emoções. Não tem como mais separar. Então, o Alzheimer é uma dessas doenças não comunicáveis, ele tem uma raiz no estilo de vida e na genética. Nenhuma delas é só estilo de vida. A genética tem que estar lá, mas a genética não é determinante. Tem que haver algo no entorno que leva a pessoa a desenvolver. Porque a epigenética, uma outra área da medicina, já explica isso muito bem. Existem pessoas que têm nos seus genes tudo para desenvolver um câncer e, dependendo do estilo de vida dela, ela não desenvolve. E pessoas que não têm uma determinação genética para desenvolver um câncer, dependendo do estilo de vida, ela desenvolve. Então, não só se separa mente e corpo, como também não se separa nada mais do estilo de vida. Então, gente, a notícia boa e ruim é o estilo de vida. É ruim, porque a gente queria ter uma pílula para nos tirar e nos desresponsabilizar. É boa, porque depende de você em grande escala. Você tinha uma pergunta? Oi? Nós temos projetos... Não, mas eu não estou dizendo... o estilo de vida... Nós temos projeto, por exemplo, de Kundalini Yoga em comunidades carentes, aqui em Brasília, em Belo Horizonte, e é uma coisa que talvez a elite nacional como nossa precisa mudar a forma de pensar, é que nem esse discurso é suficiente, porque a gente subvaloriza demais o estilo de vida e como ele poderia acontecer mesmo em comunidades carentes, mesmo pessoas carentes. A gente precisa simplesmente compartilhar e educar. Acho que a educação é número 1.
É claro que eu não estou aqui querendo dizer que... Eu não estou querendo minorar, diminuir a situação e a disparidade e o tanto que nós precisamos fazer a igualdade, o tanto que a gente precisa de fazer com que esse país cresça para cima. Mas não é porque a gente tem pessoas que a gente imagina que não vão incorporar um estilo de vida desse, que a gente não vai compartilhar. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu uma matéria no New York Times 3 dias atrás, que foi uma bomba, e que o Brasil respondeu assim, todo ouriçado, porque saiu uma reportagem sobre a obesidade no Brasil e o peso da indústria de alimentos processados no Brasil, e o quanto que as pessoas de baixa renda consomem alimentos processados e o tanto que isso está matando essas pessoas. Então, muitos de nós íamos para os Estados Unidos rir de americano. Conheço muitos que riem de americano, são obesos, são doentes. O Brasil não chegou a passar os Estados Unidos, mas está chegando lá. Então, assim, é um conceito de que nós temos que mudar. Assim, o alimento pode ser um alimento vivo e a gente pode fazer isso de inúmeras maneiras. Haja vista a Costa Rica. A Costa Rica repaginou o estilo de vida, e a Costa Rica ela só tem rica no nome, que ela não é um país de primeiro mundo, é um país como o nosso, mas eles tiveram uma política de realmente zelar pela vida. Eu acho que a gente precisa ter políticas que zelem pela vida. Zelem pela vida. Alguém tinha uma pergunta? Sim. É que, antes de você ensinar a técnica do mantra, se você vai explicar o significado das... Ah, ótimo. Desculpa. Não, eu acho que ela quer saber o que é o Satanamá, né? Acho que ser um cria. Quando a gente chama de cria, uma ação completa, ela age no campo, na mente, no corpo e na transcendência. Então, com certeza, vai produzir química da transcendência. Então, esse cria é chamado assim, meditação para dormir, amar e lutar melhor. Eu achei que fazia sentido para vocês, do tribunal. E ela melhora o sono. Então, em Harvard, ela foi extensamente pesquisada para insônia. Ela regenera o sistema nervoso em 22 dias. O sistema nervoso precisa de 2 anos para fazer um ciclo completo de regeneração. Mas eu não estou falando de regenerar neurônio perdido, eu estou falando de regenerar circuito queimado. A fadiga. Entenderam? Não é neurônio, é a fadiga. Então, 22 dias tem uma regeneração do sistema nervoso, uma melhora da memória e aumenta a radiância. Quando eu digo aumenta a radiância, vocês sabem traduzir o que eu estou dizendo? Porque esse é um jargão do Kundalini Yoga. Gostei de você dizer que não. É aquela pessoa que, ao entrar num ambiente, traz esperança. Entendeu? Que eu poderia, se eu entrasse no ambiente, assim, eu vim falar para os senhores e senhoras sobre o tema da meditação, especialmente a ansiedade e a depressão. Não aumenta a esperança. Você fala, nossa, você está morta. Esqueceu de cair. Já fadigou, é o extremo. Então, assim, é uma projeção que aumenta a esperança, que cria vínculo, que faz a gente se comunicar. Mesmo que a gente não fale, a gente se comunica pelo coração. Então, qual é a postura? Sentado confortavelmente, não tem nada de sentar em milho, nada disso. Não tem que sofrer, mas é importante que a coluna esteja ereta. Tá? Então, vocês podem encostar lá atrás, na cadeira, pode ser com a cadeira. Por que a coluna tem que estar ereta? Porque a gente quer que tudo que a gente produza circule pela coluna vertebral, vai para o cérebro, sai do cérebro, vai para o cérebro, sai do cérebro. Então, vocês vão colocar as mãos no colo, com as palmas para cima, a direita sobre a esquerda, e os polegares se tocam. Então, seria mais ou menos... Assim. Tá bom? Assim. A mão direita sobre a esquerda,
E os polegares se tocam olhando para frente. Acho que é isso. E vocês vão olhar na ponta do nariz. Se vocês tiverem dificuldades, eu não insisto que vocês olhem, mas façam um olhinho de arroz. Sabe assim? A gente chama olhinho de arroz, aquele olhinho assim. E você olha para baixo, como se você quisesse olhar a sua bochecha. Tá certo? Não olhem para mim, mas nós não começamos ainda não. A respiração é o seguinte. Você inspira em 4 partes. Mentalmente, você vai entoar sa, ta, na, ma. Sa significa... Quem me pediu para falar? Sa significa o infinito, é a base linguística. Essa língua é uma língua em que o significante e o significado são um só. Tem alguém da letras aqui? Tem, você é da letras. Então, você conhece, você sabe que existem línguas onde o significante e o significado são um só. Quando você entoa, você fala aquilo, você vira aquilo que você fala. Então, não são as línguas latinas, são as línguas indogermânicas. Mas isso sequer é uma língua, isso é só um som. Mas é um som primal, que a gente chama. Então, o infinito é quando esse infinito toma uma forma, quando ele dissolve a sua forma no na e quando ele renasce na forma, no ma. Então, é a transcendência. É você estar aqui, eu venho de onde eu transcendi, toma uma forma, é o meu momento presente. Esse momento presente se dissolve no próprio tempo e eu volto a recriá-lo. É isso. Satanamá. Então, nós inspiramos em 4 partes. Como é que é mesmo? Então, ó. Não, é só mental. Nem precisa entoar, melhor ainda. Só que não tomem um chupão, assim, digamos, no primeiro, não, que depois você não chega no quarto. Então, vai de pequenininho, assim. São 4 partes iguais. Começa pequenininho, e então, satanamá. E na hora de expirar, desculpa, aí você suspende, vai ficar complexo. Então, inspirou 4 vezes, segura e repete 4 vezes esse satanamá. Então, é satanamá, 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 satanamá. Por favor, não durmam. Vocês podem fazer rapidinho, porque passa rápido, mas a respiração está suspensa. Então, você inspirou em 4 partes. Satanamá, segura e repete 4 vezes o mantra. Satanamá, 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 satanamá. Sem inspirar, você só está aprendendo a respiração. E depois você solta varre, guru. O que é varre, guru? Varre significa assim, uau. É uau. É assim, uau. Gu significa escuridão e Ru significa luz. Uau, eu estou caminhando da escuridão para a luz. Não tem ninguém que vai pegar na nossa mão e dizer assim, mon amour, este é o caminho da escuridão para a luz. Não existe. O caminho da escuridão para a luz, nós é que vamos ter que descobrir. Se alguém disser para vocês que tem um caminho da luz, duvidem. Porque a sua escuridão é só sua. A minha escuridão é só minha. Como é que eu vou pedir para alguém de vocês me tirar da minha escuridão? Só eu que posso fazer isso. Então, esse mantra é isso. Então, vamos lembrar? Inspira em 4 tempos. Satanamá. Segura o ar, não bombeia mais nada. E repete 4 vezes. E depois, varre, guru. E quando vocês forem fazer o varre, guru, vocês vão inspirar projetando ele mentalmente também. Tá certo? Pode ser pelo nariz. Tá bem? Então, vamos sentar? Eu vou voltar aqui para minha cadeira, para eu melhor controlar o tempo. Então, lembra, a coluna bem ereta, as mãos na posição, os polegares se tocam e podemos começar. Inspire em 4 tempos, que é Satanamá. Repete 4 vezes. E expira mentalmente, varre, guru.
Saibam que nós estamos muito dentro do cérebro, fazendo um trabalho fenomenal e bastante simples. Relaxa tudo, não fica com nenhum tipo de tensão. E o seu foco fica só na respiração e no mantra. São 15 minutos que podem dar a gente uma experiência completamente nova de nós mesmos. Eu agradeço vocês fazerem comigo. Mantenha a cabeça alinhada com a sua coluna, isso é muito importante para o seu sistema nervoso. Fique presente, sem tensão, mas ao mesmo tempo no controle. Nós começamos agora a ativar o lobo frontal. Esses minutos foram apenas para desativar nosso circuito emocional. Está excelente. Nós estamos juntos. Eu estou atenta a vocês. Confie. Inspire em 2 tempos, quando for o caso. Varre, Guru. Magnífico. Nós estamos juntos. Já cruzamos mais da metade do nosso tempo.
momento crítico, porque a gente tende a ter sono. Fique bem atento. E mantenha o fluxo da respiração. São os 3 minutos finais. Uau! Maravilhoso. Fique firme. Nós estamos nos minutos finais. No minuto final, praticamente. Tranquilo. Incorpore tudo isso e fique imperturbável. É o último minuto. E atenção, inspire, segure ligeiramente por um curto, brevíssimo momento, expire, mais uma vez inspire e aperte a sua musculatura, como se você quisesse contrair todo o seu corpo, expire, inspire mais uma vez, segure e expire e relaxe. Relaxe, eu vou dar alguns instantes, você só contempla a sua experiência. Não interfira em nada, só observe. Pode relaxar seus braços e ficar totalmente relaxado. Inspire, expire, inspire, levante os braços lá em cima e dá uma sacolejada, só para vocês saírem desse espaço. Sacode as mãos, expire. Ok, maravilha. Nós não fizemos 15 minutos, mas nós fizemos 12 minutos, porque eu não queria ultrapassar aqui no tempo. Tenho uma preocupação de entregar vocês para o compromisso de vocês. Mas vocês fizeram, olhando vocês daqui, foi muito bonito de ver. Vocês estavam muito coesos.
E eu vou enviar para vocês essa prática, deixar aqui. Essa é uma prática para momentos onde o curto-circuito começa a dar pane. Vocês deveriam fazer 15 minutos. Ela restaura nos tira do modo de defesa e nos coloca no modo de atenção plena. A atenção plena é a base da saúde mental. Pois não. Porque quando Kundalini, eu ouvi dizer em outros, assim, Kundalini tinha muito a ver com a energia sexual. O que tem a ver essa expressão? E se nada tem a ver com a yoga que você está... Não. Kundalini é um nome que se dá em sânscrito para um tipo de energia, um prana. É um prana que alimenta a planta, nos alimenta. E nós conhecemos grande poder desse prana no ato sexual. Mas ele não se resume a um ato sexual. Um prana é a força vital, é a força da vitalidade humana. Então, ela pode estar empregada na vitalidade intelectual, na vitalidade espiritual, na vitalidade física, na vitalidade sexual, na vitalidade alimentar. É uma força vital. Igual o amor. O amor pode ser traduzido em estritamente sensual, sexual, mas ele pode ser traduzido num autorrespeito, uma camaradagem e uma entrega. É a mesma força vital. É isso. Pois não. Se eu estivesse numa sala cirúrgica médica, eu estaria vestida para uma cirurgia, de branco, de gorro, de máscara. Um juiz, quando está em processo, ele está na sua toga. Então, é o paramento do professor de Kundalini Yoga. A gente se apresenta bonita assim para vocês. Como é que é? Fazer um mantra com os dedos. Com os dedos que você... Nessa prática a gente não fez, né? Nessa prática a gente anulou. A gente só ativou uma região do seu cérebro, que é a região onde a gente tem... Esse dedo representa uma região no cérebro onde a gente diz para a gente, só eu tenho a solução para esse problema. Só eu sei resolver esse problema. Então, a gente ativou aquela... No Kirtan Kriya, é um outro trabalho. Então, nesse caso aqui, a gente estava anulando o que a gente chama de neutralizando o ego, que é uma região posterior no cérebro. É outro objetivo. E cada pose que a gente chama de mudra é um objetivo particular. Alguém queria saber uma última pergunta? Sim. Não consigo antecipar seu voo. Você tem mais meia hora ali. Que ótimo. No meu voo é 8h30. Eu não tenho nenhuma preocupação com o meu voo. Minha preocupação é com o compromisso de vocês. Eu estou tranquila, eu sou de vocês até 8h30. Eu acabei de avisar, viu, Guru Sangha, que o coquetel foi suspenso. Ixi, tá vendo? Foi todo um complô. Mas eu Tinha birito. Obrigada. Eu queria, então, dar uma notícia excelente para vocês, mas, por favor, adiós. É lógico, com toda a vênia, até logo. Eu já te passo a palavra, vou só dar uma notícia e te passo a palavra. A faculdade, o departamento de psiquiatria da UNB está junto com um grupo de professores de Kundalini Yoga, na supervisão de Harvard, dando início a um projeto de pesquisa para estresse e ansiedade aqui na UNB. Vai ser um projeto muito bonito e logo, logo nós teremos novidades para contar para vocês. Então, pergunta, você tinha uma pergunta? Pode procurar, se a gente quiser, Kundalini Yoga, aqui em Brasília. Aqui em Brasília existem...
Aqui em Brasília existem vários núcleos que fazem Kundalini Yoga. Eu sugiro vocês porem aí em qualquer rede social ABAC Brasília, e vocês então têm os endereços de quem pode assistir vocês. ABAKY, ABAC Brasília. Eu queria... Pois não. Que bom que você do cantinho tem uma pergunta. Da compaixão. Desculpa, eu acho melhor pôr o microfone, porque eu acho que eu entendi. Você falou casamento? Não, fadiga. Melhor eu pôr o microfone. Diga. Eu estou com uma amiga passando exatamente por isso. Ela tem problema com remédio, não pode tomar remédio. No início da sua fala, você falou que tem que ter a medicação dependendo do caso e tem que entrar com a medicação. O caso dela, a gente olha, é bastante sério, ela não consegue se adaptar, já tomou 3 remédios, só a yoga, só a meditação resolveria a ansiedade. O caso dela é diagnosticado como ansiedade, e ela sente um peso na cabeça, dor no estômago, e não consegue ficar sozinha 1 minuto. E eu gostaria de saber se só o Kundalini, eu vou indicar para ela, inclusive, ou tem que entrar realmente com medicação, as duas coisas? Como que funciona isso? Eu não posso te dizer sem conhecer o caso, mas eu posso te dizer que nós podemos ajudar muito. Eu não sei se nós podemos ajudar independente do psiquiatra ou do psicólogo que esteja com ela, mas estar em conversa com esses profissionais é importante, e se ela precisar, pode contar com ajuda. Eu pediria Suraj Prakash, se você puder recebê-la e avaliar esse caso. A gente tem que avaliar. Algum local aqui em Brasília? Você acabou de falar... se você sair da Pilar, sai um pouquinho da sua Pilar, vem aqui assim, você, só para você ver quem é que pode te ajudar. A sua solução está aqui. Tá, obrigada. Aquela moça ali, pode te... Tá bom, obrigada. Depois, no final, você conversa com ela. Tem que fazer uma avaliação e aí a gente tem que conversar com o médico. Mas existem no Kundalini Yoga protocolos, dois livros na área de psicologia e psiquiatria, que são protocolos para os neuróticos, que somos nós, né, assim, na definição da psicologia, ansiedade, depressão, pânico, compulsão, e os esquizofrênicos. Então, tem 2 compêndios com protocolos de Kundalini Yoga para isso, mas a pessoa tem que não é qualquer professor que aplica esses protocolos, tem que conhecê-los. Então, a gente pode ver o caso e ajudar. Nada. Bom, eu queria, então, encerrar minha fala com vocês da seguinte maneira. Às vezes, quando a gente pensa em saúde mental, a nossa tendência, como em todos os campos da vida da gente, é ter uma saída fácil e rápida. Nem todo adoecimento mental ele vai significar a perda da cognição e do cérebro. Mas todo adoecimento mental implica numa morte lenta da pessoa, porque só quem vive a ansiedade e a depressão sabe o horror que isso é, a desesperança que isso é. Então, para uma pessoa que está em sofrimento, por isso que a gente não diz mais ansiedade e depressão, a gente fala do sofrimento mental. Um indivíduo em sofrimento mental, ele está de posse de toda a sua inteligência, ele está de posse de todo o seu corpo, ele não tem um sequestro da sua consciência e, ainda assim, ele não se sente capaz de regenerar. Então, é uma situação desesperadora. E é muito importante que essa pessoa, ou que, se vocês conheçam pessoas assim, elas saibam que existe ajuda. E é uma ajuda técnica, é uma ajuda clínica. Mesmo quando eu digo em nome do Kundalini Yoga, isso é uma ajuda clínica. Nós iremos produzir uma química. E se a pessoa tiver que ser medicalizada, que seja medicalizada. Uma pessoa em sofrimento mental, ela é uma pessoa em desespero. Então, é muito importante que a gente trabalhe
atender e estender as nossas mãos para quem está assim. Se vocês no tribunal tiverem qualquer problema ou qualquer caso que extrapole uma condição que um médico possa ajudar, nós estamos aqui para servi-los, para ajudar, para conversar. É muito importante que a gente mude esse quadro das doenças não comunicáveis, porque a pior notícia dele é que as doenças não comunicáveis, que hoje é a primeira causa-morte no mundo, ela tende, nos próximos 20 anos, de piorar, aumentar demais em países como o Brasil, que são os tais países pobres e em desenvolvimento. E elas têm uma tendência a praticamente desaparecer de países de primeiro mundo, digamos assim. Então, em países onde as pessoas tiveram o privilégio e a bênção de uma educação, essas pessoas podem fazer muito por si e esperar que o Estado faça, e não esperar que o Estado faça tudo por elas. Então, essa transição nós estamos longe de alcançar. Então, países como o nosso vão sofrer, esses países sofrerão muito mais. Então, nós teremos, em escala, muito mais gente adoecendo de doenças não comunicáveis. E nós precisamos nos juntar, os psicólogos, os psiquiatras, os técnicos, as psicoterapias e as medicinas corpo e mente para poder reverter o problema. Então, não se esqueçam de lembrar dos 4 pilares da medicina funcional, que é basicamente a prevenção do adoecimento mental e das doenças não comunicáveis. Eu sempre fico encantada e me pergunto por que eles me convidaram. Por que eles me convidam? Eu fico me perguntando, eu sempre me admiro da generosidade de vocês, de me receberem tão bem, de me ter aqui, e eu, por conta disso, em retribuição, estarei sempre disponível para vocês quando vocês precisarem. Eu acho que não seria uma má ideia trazer para falar para vocês alguém da nutrição funcional. Eu acho que eu tenho uma pessoa para indicar que poderia vir. E eu mando todo mundo para essa profissional. Eu acho que vocês vão se surpreender com o tanto que vocês têm a aprender com a nutrição funcional. Eu me achava uma expert em mim mesma, até eu ir no consultório dessa minha nutricionista e descobri o tanto que eu estava interpretando mal os meus próprios resultados de exame. E o tanto que isso foi fundamental para eu mudar muitas coisas na minha vida, não necessariamente na minha dieta, mas algo que eu incorporei que fez toda a diferença. Existem vários mitos da alimentação que precisam ser revistos. E saúde cerebral e saúde mental é a alimentação. Aquilo que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, eu deixo aqui uma dica. Se vocês quiserem ainda um dia ter uma nutricionista funcional, trazendo esse tema para o meu amado TRT 10. Muito obrigada. Eu queria te agradecer, Pedro, pelo convite, agradecer a vocês todos. Obrigada. Muito obrigada. E se vocês precisarem de mim, eu estou às ordens. Obrigada.